Boa noite a todos, que bom revê-los. Faz tempo, né? Faz tempo, foi o ano passado. É que eu tô ficando tiozão do pavê, tem que fazer piada sem graça, né? Mas que bom reencontrá-lo, que bom estar aqui com você. Não é o primeiro domingo do ano, mas podemos considerar que seja assim, porque é o primeiro domingo que nos reencontramos. E eu quero desejar a você feliz 2023. Feliz 2023. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de ter uma boa passagem de ano. Eu, por exemplo, passei acompanhado de paz e bem. Não sei se vocês... Eu tô tiozão mesmo, gente. É Lucas Paz e Amanda Bem. E eu espero continuar com paz e bem também esse ano. Muito mais. Eu espero que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanhem, acompanhem a nossa comunidade. Eu espero que você tenha rompido o ano junto com seus familiares, com seus amigos, com pessoas queridas, com pessoas que você ama, e tenha festejado mesmo, celebrado, porque 2022 acabou, passou, ficou para trás. Agora nós temos um novo ano e com isso uma nova oportunidade de voltar a planejar o nosso futuro, a pensar como será as nossas metas, os nossos objetivos, sabe, criar novamente a esperança de que as coisas podem ser um pouco melhores do que foram. Eu não sei você, mas eu estou muito otimista em relação a 2023. E eu quero perguntar se você também está otimista com relação a esse ano. Quem acredita que 2023 será o ano da vitória, o ano da provisão, o ano... Gente, o pessoal fica colocando aí tanta coisa, né? Não basta que se chame apenas 2023. Então, é isso. Embora seu ano não tenha sido bom, ou talvez ele tenha sido bom, eu considero que o meu foi bom. Eu já tive anos piores, é verdade, já tive anos assim, bem difíceis. Mas eu acredito que esse ano de 2022 foi um bom ano, e eu espero que tenha sido para você. Se não foi, não tem problema. Estamos começando um novo ano e você pode voltar a sonhar, a ter esperança, porque afinal de contas a gente diz o quê? Que a esperança é a última que morre. Não, é a única que não morre, né? Porque se ela morrer, acabou, né? Mas é por essa razão, por acreditar tanto que a esperança ela é a última coisa que nos resta, é que a gente então nutre essa expectativa de sempre esperar algo melhor, algo novo, algo espetacular, algo fantástico. Esse ano vai ser o nosso ano. A gente quer acreditar nisso mesmo, que isso não seja realista, mesmo que isso não seja compatível com os prognósticos mais otimistas que os especialistas estão dando por aí, né? Parece que as coisas entrarão em recessão, em tempos difíceis. Cada um que diz que o apocalipse vai chegar. Mas, até fazendo um parênteses aqui, lembre-se que o apocalipse está escrito na Bíblia não para você ter medo, mas para você ter descanso. Porque é lá que nós sabemos o fim de todas as coisas. E o fim que lá é revelado é que o nosso Cristo voltará vitorioso, colocando a ordem no lugar. Amém? Então, desistir não é uma opção. A gente não tem essa opção de desistir. Desistir de sonhar e acreditar nunca pode ser uma opção. E aí eu lembro daquela música que Jota Quest tanto canta e que tanto emociona muita gente, que diz: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Amém? Isso parece que é bíblico, e de fato é. Essa é a esperança que a Bíblia nos faz ter, e que vai acontecer, que vai ter um tempo que as coisas serão melhores. E essa esperança que se renova ano após ano, mesmo que a gente não se dê conta, ela molda
quase tudo na nossa vida. Ela toma conta de todas as áreas da nossa existência e principalmente a nossa espiritualidade. A gente está imerso numa cultura móvel, numa cultura individualista, que está lançando constantemente, como aquelas notificações do WhatsApp, do Instagram, que tanto incomoda. Se você não desligar, você nem dorme. Sabe, que fica ali o tempo todo, nos alertando que é possível a gente recomeçar, que é possível a gente se reinventar, que é possível, quando a gente quiser, só basta que a gente rearrume ou reencontre os grupos de atores coadjuvantes da nossa espetacular vida, do nosso filme, do qual nós nos colocamos como protagonistas, porque todos nós temos uma maravilhosa história, pelo menos é assim que sempre acreditamos. E aí a gente não percebe que isso aos poucos vai fazendo com que os nossos valores sejam modificados, e valores que muitas vezes nem imaginamos, e que na verdade eles vão nos destruindo, porque vão deixando de ter o seu lugar devido, e vai paulatinamente fazendo com que a gente então tenha dificuldades de, ao longo da nossa vida, a nutrir e a cultivar relacionamentos que sejam autênticos, que sejam significativos, que possua longa duração, que não tenha prazo de validade nem data de expiração. Sabe que a gente não vai perder tempo com gente que não está somando na nossa vida, porque a gente não tem tempo a perder, e se não existe gente para somar, não vai diminuir, então a gente faz o quê? Cancela, a gente coloca a margem, porque a gente não vai perder mais tempo. A gente tem um mundo a ganhar, tem muitas coisas para conquistar, e nós precisamos deixar a nossa marca nesse mundo, precisamos construir o nosso legado, precisamos fazer uma diferença, porque precisamos viver uma vida extraordinária. E então a gente faz de tudo. A gente não quer calcular nenhum custo que isso irá dar, mas a gente se esforça bastante para ter uma vida instagramável, sabe? E aí então isso faz com que a gente se torne inquieto, que faça a gente buscar permanentemente por algo que seja novo, sabe? Que seja recente, que seja melhor, não importa o que seja, ideias, produtos, pessoas, experiências, enfim, contanto que nos faça sentir-se vivo, motivado o tempo todo, sabe? Para justificar, ou pelo menos fazer merecer a nossa atenção e, quiçá, o nosso envolvimento. Porque, na verdade, nós somos especiais. Você é especial, você é a pessoa mais talentosa, mais interessante. Você é a pessoa, sabe, mais extraordinária desse universo, que quem sabe Deus fez. É você. Você é essa pessoa. Então, não existe outra maneira de pensar a vida senão sobre essa perspectiva. Porque se nós não pensarmos a vida nessa coisa extraordinária, de que algo tem que acontecer, que a gente tem que viver algo sempre, sabe, como você vir para cá na expectativa de que você vai sair aqui pisando nas nuvens, que o céu vai descer, porque você está aqui, né? E se você está aqui, Deus, poxa, não vai deixar você voltar para casa do jeito que você chegou. Porque quem vai desejar, seja sincero, viver uma vida apenas comum? E ainda em relação a essa sensação de nos acharmos tão especiais, a gente tem um problema, porque todo mundo também se acha. E aí eu acho que Deus fica na dúvida de quem vai abençoar quem, porque já que todo mundo é igual, né? Mas, sabe, quem vai desejar viver uma vida comum? Quem vai desejar viver apenas numa cidade comum? Pertencer a uma igreja comum?
uma igreja normal, uma igreja que seja igual a tantas outras que temos na cidade, com pessoas normais, com tiozões do pavê. Quem é que vai querer? É muito mais divertido a gente participar de movimentos. É muito mais interessante, excitante a gente poder expressar a nossa individualidade aonde a gente quiser. É muito mais interessante a gente ir experimentar o céu aí em conferências, em outros ambientes onde supostamente Deus está lá, e você sair de lá impactado. É muito melhor, porque esses lugares vão favorecer para que você permaneça anônimo, para que você permaneça sendo mais um no meio da multidão, entre todos, desapercebido, completamente irresponsável, sem ter que dar satisfação a ninguém, sem ter que prestar contas a alguém, sem ter aquela sensação de repente estar preso a alguém. Alguém que você, por estar próximo e ouvir as suas lamentações, ter que carregar um pouco ali do fardo. Sabe, de até aceitar conselhos, porque a proximidade revela as nossas falhas, e aí de repente você tem que ser repreendido, e isso não é legal, isso não é o que nós queremos. Talvez seja isso que faça a vida comum, a vida ordinária, cotidiana, corriqueira, ser tão indesejada por muitos. Talvez seja exatamente por causa disso que a gente ainda nutra a sensação que se submeter a uma igreja local seja algo assim intolerável, seja confinador, seja assim muito opressor. Esse chamado que nós queremos fazer a vocês, essa série que nós estamos iniciando esse ano, não é para que você se acostume com o mínimo, né? Não é, mas é para fazê-lo lembrar que existe hábitos, que existe uma vida que se desenvolve de maneira corriqueira e que promove, apesar disso, muito mais crescimento do que apenas alguns momentos espetaculares que a gente possa viver por aí afora. Existe uma vida comum que pode nos dar uma visão mais sustentável do que é de fato o serviço a Deus e o serviço ao próximo, mesmo quando a gente não consegue enxergar retornos imediatos. E dificilmente a gente vai enxergar, essa é que é a verdade, gente. Então, cremos que Deus distribui seus dons extraordinários por meios ordinários de graça, que nos ama por meio de portadores da sua imagem, tão comuns e tão semelhantes a qualquer um de nós, e que é exatamente por essa razão que Ele, ao nos resgatar, que Ele vinha ao nosso encontro, Ele nos devolve de volta ao nosso mundo, ao nosso lugar, ao nosso local, para a nossa casa, para a nossa família, de onde nós viemos, para amar, para servir, para testemunhar, por meio de chamados que são simplesmente comuns. É verdade que enfrentar um dia corriqueiro com um monte de gente comum à nossa volta é extremamente desafiador. É desafiador. É muito mais fácil a gente ficar focado em correr atrás de realizar os nossos sonhos. Sabe, é muito mais fácil a gente se empenhar ao máximo, gastar as nossas forças, o nosso tempo, a nossa sanidade mental com isso, porque existe uma grande história da nossa vida que está acontecendo aí, e a gente não vai perder tempo com ninguém. Então, ir atrás dos nossos sonhos é muito mais fácil de sermos aquilo que somos, aquilo que Deus quer que sejamos, aquilo que Deus espera que sejamos, onde Deus nos colocou, com os seus dons, com seus talentos. É muito mais fácil trilhar outro caminho do que esse, desse reconhecimento. Então, é preciso muita coragem para o que é comum. É preciso muita coragem para o que é corriqueiro, para enfrentar a mesmice de todo dia da vida. É preciso muita coragem.
porque é muito mais empolgante a gente se envolver no cuidado com os pobres. É muito mais interessante e vibrante a gente se reunir aqui para ir distribuir lá no V8 alimentos, roupas, distribuir sopas para quem tem fome, sabe? É muito mais interessante e empolgante a gente utilizar essas coisas como muletas, instrumentos para a nossa extraordinária vida com Deus. Sabe, é muito mais fácil, porque isso requer muito menos de mim, isso requer muito menos de você, isso não exige tanta paciência e tanto domínio próprio, de você ter que tolerar, sabe, aquela pessoa chata, que vive, sei lá, na tua casa, no teu trabalho, porque isso exige esforço, sabe, isso exige da gente domínio próprio, os frutos do Espírito, do qual a palavra de Deus tanto diz que todos nós devemos cultivar, porque isso exige esforço diário, corriqueiro, é um exercício, então é muito mais fácil a gente distribuir, a gente se engajar em causas sociais e tantas outras, sabe, do que ter a disposição de estar na presença de Deus, rotineiramente, pedindo que Ele nos ajude a ser pessoas boas, amáveis, pessoas tolerantes com o nosso próximo, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com nossos irmãos, sabe? Se doar um pouco, né, para quem nos pede atenção. Eu não sei se você já teve esse momento de perceber que alguém quer desabafar, conversar, mas você está com muita coisa para fazer. E aí você prioriza as coisas em vez das pessoas. Sabe, é muito mais fácil do que uma vida comum, de uma vida atenta a esses detalhes. Então, esse ano de 2023, o nosso chamado é para você ajustar o foco. É para você que está começando o ano agora, urgentemente redirecionar a sua visão sobre o que é uma vida comum. Porque extraordinária você já sabe. Sobre o que é uma vida comum. Porque Deus não está no extraordinário. Deus, Ele não está tão no extraordinário como no ordinário e corriqueiro. É verdade que Deus está no serviço da pregação. É verdade que Deus está aqui no serviço do louvor. É verdade que Deus está no serviço da missão em outro lugar. Mas é igualmente verdade que Deus está no serviço de você que fica na hospitalidade recebendo as pessoas quando chegam aqui no Farol. É tão verdade também que Deus está com você, que está ali servindo aquele cafezinho maravilhoso, antes e depois do culto. Para quem está sendo voluntário no Farol, é bem verdade que as coisas que você nem imagina, que são tão comuns, é ali que Deus está. Deus também está ali. E a gente começa a colocar Deus, sabe, nos lugares apenas que a gente acha que é extraordinário, mas Deus está no comum, Deus está no ordinário, sabe, consertar aquela coisa quebrada lá na sua casa, trocar a lâmpada, sabe, reparar algum móvel, sabe, essas coisas que parece que, não, Deus não está, que a gente fica, é tão comum como Deus pode estar aí, mas lembre-se, o nosso Cristo, Ele veio numa manjedoura, Ele veio em algo que nós não esperávamos, que o mundo não aguardava. Então, não tente o tempo inteiro relacionar a presença de Deus com coisas extraordinárias, porque pode ser que Deus esteja na coisa mais comum que você imagina. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para isso, para você regular o foco, para você estar atento, que é na vida cotidiana que você vive, essa vida às vezes que parece ser chata, sabe? Mas é exatamente aí onde Deus te colocou, que Ele deseja que você esteja envolvido a todos os sinais, porque pode ser nesses lugares mais cotidianos que Ele te dê a oportunidade de compartilhar
quem Ele é e o que Ele tem feito na sua vida. E aí, eu quero ler com você um texto que vai nos deixar isso muito claro. Que diz o seguinte: enquanto os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia, o povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava ali, sentado, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele, e Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso com você. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades tudo quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Deu para você perceber? Deu para você perceber o que é que está acontecendo aqui? As pessoas correram para ver algo extraordinário, um homem que há tanto tempo estava aprisionado por demônios, vivendo uma vida, sim, miserável, e agora ele está em perfeito juízo, sentado, conversando, vestido. Então o povo corre para ver, porque assim nós vivemos esse movimento frenético atrás de sempre coisas extraordinárias. E aí então, logo o foco daquelas pessoas deixa de estar naquele homem e passa a estar em outra coisa, que eram os porcos que haviam morrido. E logo depois seria outra coisa, e foi Jesus, sai daqui. Porque pessoas que vivem o tempo todo buscando vidas extraordinárias, elas rapidamente perdem o foco pela próxima grande coisa que vem. Mas observe o que Jesus faz. Veja o que é que Jesus diz para aquele homem. Talvez aquele homem chegou para Jesus e disse: não, eu quero seguir com o Senhor, porque quem sabe agora eu vá viver uma vida extraordinária, eu acompanho outros milagres extraordinários, quem sabe agora eu veja tantas outras curas acontecerem. E é exatamente isso que Jesus vai dizer para ele: volte para a sua casa. Volte para a sua casa, para a vida comum, para a vida ordinária. Onde está a sua família? Que interessante, gente. Que interessante. Que o chamado que Jesus nos faz é para viver uma vida corriqueira, mas de testemunho. Porque Jesus não diz apenas ele volte para a sua casa e viva a sua vida normal, comum. Jesus viva a sua vida comum, mas testemunhando, anunciando, dizendo o que eu fiz por você e de como eu fui misericordioso com você. Por isso, o nosso desafio é esse: é vivermos uma vida corriqueira, mas de testemunho, uma vida comum, mas de anúncio, uma vida extremamente normal, mas onde a graça de Deus, o favor de Deus esteja sendo constantemente mostrado. E ainda, eu quero pensar com você, que nesse ajustar de foco, isso envolve a gente valorizar o ordinário, né? Esses momentos cheios de decisões, de conversas, de toques, de sorrisos, de abraços, de apertos de mão tão insignificantes, mas que por muitas vezes é a maneira que Deus utiliza para nos curar, para nos tratar. Porque é nessa vida ordinária, nessa vida comum, que a vida é verdadeiramente vivida. Sabe, as coisas mais ricas da vida não são feitas por stories e posts do Instagram. Sabe, eu tenho particularmente vivido tão bons momentos, mas você não vai ver lá no Instagram. Não que eu faça esforço, né, para estar...
nem quase uso aquilo, mas, sabe, como a gente começa a atrelar a nossa vida aqui. Necessitamos não somente de momentos, mas do cotidiano, sabe, dos minutos, das horas, dos dias, dos meses, que nos requerem envolvimento e esforço intencional. E aqui eu quero fazer mais um parênteses. Se você acha que é possível viver uma espiritualidade completamente desassociada da vida da igreja local, honestamente, você precisa ajustar o seu foco. Porque é precisamente nesse ministério corriqueiro, diário, sabe, que entra semana após semana, domingo após domingo, que as nossas raízes vão crescendo, vão sendo estimuladas ao crescimento. Porque se é Deus que efetua em nós a sua obra, se é Ele que começou a sua obra em nós, e é Ele que a completará, a única razão, a única conclusão razoável é nós continuarmos fazendo parte desse jardim, que é a sua igreja, que Ele cuida com as suas próprias mãos. Então, a nossa autonomia pessoal precisa se render a uma consciência comunal do Deus Trino e de sua obra na história. Sabe, a nossa consciência individualista, tão pessoal, tão nossa, precisa se render a essa consciência de um Deus que é trino, que vive em uma eterna comunidade de amor. Por isso, corriqueiro não é medíocre. É exatamente porque, com o tempo, a nossa tendência é relaxarmos, é ficarmos muito à vontade, é pensarmos que se é tão comum, se é tão corriqueiro, então eu posso fazer de qualquer forma. Essa é a nossa tendência, esse é o nosso pecado. O pecado é exatamente algo essencialmente bom que passou a ser errado. É precisamente algo que Deus fez e que nós corrompemos. E Deus foi quem fez essa vida ordinária. E a gente consegue corromper, a gente consegue estragar, a gente consegue deturpar, como tudo. Nós somos especialistas nisso, né? Por isso, falar sobre a vida comum é também falar sobre excelência, é sobre investir o nosso tempo, o nosso esforço, nossas habilidades, tendo sempre como alvo a glória de Deus e o bem do nosso próximo. E aqui eu quero perguntar a você, se você ouviu de fato aquilo que eu falei, que esse ano seria o ano da vitória, da conquista. Alguém ouviu isso aqui? Ou só fui eu? Vocês ouviram, né? Então, quem sabe, eu lembro que na rompida de ano alguém disse assim, esse vai ser o ano da vitória. Eu falei, não, o da vitória já foi alguns anos atrás, então não vai ter vitória esse ano. Mas quem sabe esse não possa ser apenas um ano comum. Porque esse ano não pode ser apenas um ano comum. Ser um ano em que você vai ser quem você é. O ano que você vai viver a sua vida comum, no lugar que Deus te colocou, descobrindo as oportunidades daquilo que é comum, nutrindo apreço pelo que é conhecido, ficando maravilhado com o que é corriqueiro, contando tudo o que Deus fez por você, como Ele tem sido misericordioso até agora, como Ele tem te ajudado, aproveitando as oportunidades diárias de exatamente onde Deus lhe colocou, glorificá-lo, exaltá-lo, ter prazer nele, abençoar vidas, sabe, como alguém comum, E então, para refletir e praticar, não tem impaciência e desprezo pelo corriqueiro. Sabe, a gente se entedia muito facilmente. Mas não tem impaciência, não despreze aquilo que é corriqueiro. Lembre-se que a vida é curta, mas ela é como uma maratona. E maratonas a gente não corre assim, de repente. É preciso exercícios diários. É preciso a gente ter uma rotina, uma disciplina diária.
Não adianta você querer correr uma maratona seguindo fórmulas mirabolantes do sucesso. Vai ser preciso você, todo dia, fazer algo que lhe faça caminhar para alcançar o seu objetivo. É preciso o exercício regular. Então, faça isso. Faça dos meios da graça, a oração, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos da igreja, esse alimento que vai lhe ajudar a se fortalecer na sua vida, porque foi essas as ferramentas que Deus nos providenciou. Em segundo, troque o tempo de qualidade pelo tempo de quantidade. Troque o tempo de qualidade pelo tempo de quantidade, né? Nós nunca iremos compensar a nossa ausência. Nunca. A gente cai nesse mito, né, que a gente precisa aproveitar bem o tempo, ter tempo de qualidade, principalmente os pais aí com os filhos. Mas eu tenho descoberto uma coisa, sabe? Que as coisas mais incríveis, os momentos que eu tenho mais gostosos assim com minhas filhas, são aqueles que aconteceram sem a gente esperar. Sabe? Sem ter nada programado. Sem ter nada assim agendado. São nesses detalhes de uma vida comum que nós experimentamos as nossas maiores experiências, que a gente guarda as nossas melhores memórias afetivas. Então, troque o tempo de qualidade pelo tempo de quantidade. Então, quanto mais tempo você puder fazer, ficando com sua família, curtindo esse momento, vivendo essa vida da igreja, quanto mais tempo você tiver, será sempre melhor. E por último, não se esqueça, corriqueiro não é medíocre. Não existe atalhos para a excelência. Será o seu compromisso diário com o que é comum, que fará sempre a diferença. Amém? Fique de pé, por favor. Eu sei que parece que estamos na contramão de tudo que você talvez esperava que disséssemos esse ano, né? Talvez você chegou aqui nessa expectativa, nossa, eu ouvi uma palavra, mas nós no Farol decidimos que nós seguiríamos a palavra de Deus, e é isso que a palavra de Deus nos mostra, que Deus está numa vida ordinária, comum, até porque, como dizia a manhã, nós não somos todo mundo, então nós não vamos imitar ninguém, mas eu não sei como será esse ano, não sei. Como eu disse a você, eu nutro expectativas muito boas, porque eu tenho aprendido que nós precisamos descansar no Senhor, esperar somente nele, viver uma vida na expectativa de que nós vamos ter que fazer tudo o que a gente precisar fazer, mas no final é Deus, sempre será Deus. Por isso, assuma um compromisso de fazer esse 2023 ser um ano em que você vai viver sua vida comum, mas consciente de que Deus está ao seu redor, que Ele está onde você está, que Ele te deu os dons e talentos necessários para você utilizar exatamente onde você está, do jeito que você é. Jesus não mandou aquele homem de volta para casa por acaso. Aquele homem voltou para sua casa e testemunhou, e muitas pessoas passaram a conhecer Jesus a partir do seu testemunho. Sabe, essa é a nossa missão. A nossa missão é testemunhar. A nossa missão é fazer Jesus conhecido. É contar sobre o que Ele já fez em nossa vida, de como Ele foi misericordioso, de como Ele foi amoroso, de como Ele nos resgatou de onde nós estávamos, do que Ele tem feito na nossa vida, de como Ele tem nos ajudado a vencer os desafios diários. Se eu contasse para vocês todas as coisas que eu vivi esse ano passado, no ano retrasado, nossa, não teríamos tempo aqui suficiente. Mas em todas elas, gente, eu vi Deus. E elas não foram coisas espetaculares. Por isso, nutra, não uma expectativa sobre algo grande, mas comum. Porque você pode se surpreender, pode ser radical,
pode ser assim, espetacular. Vamos orar.